A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Seja um apóstolo da verdade, divulgando os trabalhos e os boletins em suas redes sociais. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like e ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais. Compenetre da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário entregue por ele Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, Deus em Deus, em sua última encarnação como Oswaldo Polidoro. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregue a nós, os teus filhos, da carne e fora da carne. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, pesquise, e olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. O boletim dessa semana tem como título uma pergunta sobre a doutrina ou programa divino. O programa divino para mundos e humanidades é o mesmo que doutrina, pois sempre grandes reveladores vieram entregar as verdades divinas, mas posteriormente surgiram os corruptores, os dogmatizadores das verdades, fazendo deles meio de vida, a começar com Krishna, Vyasa Veda, Moisés, que também teve a sua doutrina corrompida, adulterada pelos rabinos ou padres judeus, mais tarde Jesus, com a entrega dos dons do Espírito Santo, ou o segundo batismo de dons que Deus prometeu lá no Velho Testamento, como ele era o Cristo, modelar e modelador e o verbo construtor do planeta, teve esta função divina de ser o derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, ou seja, mediunidades. Veremos a seguir alguns textos que dizem isso. Lá no Bhagavad Gita, o sublime cântico da imortalidade, o Evangelho de Krishna, diz mais ou menos assim, no texto: sempre e onde que haja um declínio da prática religiosa, o descendente barata, e uma ascensão predominante de irreligião, aí eu próprio descendo, ou seja, eu próprio reencarnando, para salvar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião. Eu próprio advenho milênio após milênio. Sempre foi assim, nunca deixou de ser. Quando Jesus entregou o Pentecostes, ou a sua doutrina que ele veio entregar, porque a doutrina era do Pai e não dele, como sempre afirmou, porque o livro dos Atos é o primeiro livro dos méritos da história da humanidade, que relata os acontecimentos mediúnicos. Mais tarde, em 313, surge a corrupção doutrinária, ou a besta 666, a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Constantino Cloro, o primeiro imperador sanguinário do Império Romano. Também o Espiritismo também estão dogmatizando sobre Kardec, achando que até ali ficou dito sobre a verdade, quando ele mesmo disse que o Espiritismo era uma verdade que ninguém saberia quando seria dita a última palavra desta ciência divina que é o Espiritismo. Vamos aprender com Deus, vamos com a leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei o poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Gratidão, Pai Divino, por mais essa oportunidade de trabalho. Gratidão a toda a corte celeste, abaixo do Senhor Jesus, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, entre outros, e o nosso atual diretor planetário, João Evangelista, que comanda os trabalhos nessa hora de transição de uma para outra era. E também as 3 legiões deixadas por Deus, ou os 3 exércitos sagrados. Cada legião tem por volta de 15 milhões de espíritos trabalhadores. A começar pela legião médica do Bezerra de Menezes,
Legiões chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de pranto e ranger dos dentes, nos umbrais, na subcrosta, nas residências, recolhendo irmãos para posterior encaminhamento. E as legiões soldados romanos, chefiadas por nosso querido irmão Nero, são legiões pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, ciganos, floristas e as crianças. Todos nossos irmãos que nos acompanham nos trabalhos. Qual a doutrina que, se traída, trará reações da justiça divina? A mensagem da hora certa. Há um programa divino para o espírito e a matéria, mundos e humanidades. Altas inteligências agem, providenciam tudo, sob a ordenança dos desígnios divinos. Para a terra e sua lotação humana, pois a humanidade é constituída de encarnados e desencarnados, e soma para sempre de 70 bilhões, que habitam nos 7 planos fundamentais, que subdivide em mais de 34 mil subplanos. Chegou a hora apocalíptica de findar o período chamado primeiro céu e a primeira terra. Portanto, depois das faxinas apocalípticas, adentrarão o período chamado um novo céu e uma nova terra. Apocalipse, capítulo 21. Nada é mais estúpido do que ser parte integrante da humanidade e de todos esses acontecimentos, e por estultícia de clericalismos e dos demais ismos que foram fabricados por homens, ter de enfrentar tamanhas tragédias ou punições, sem ter o menor conhecimento das verdades apocalípticas, porque as previsões foram feitas no sermão profético e no Apocalipse, por se desviarem os filhos de Deus da doutrina de Deus. Não adentrar o período chamado Novo Céu e Nova Terra, sem que antes passem pelo crivo de profundos abalos reformadores. Passaram vultos como Rama, Orfeu, os 35 Budas, Hermes, Zoroastro, Krishna, Lao Tse, Pitágoras e entre outros menos expressivos. Mas entendam bem, a doutrina profética, filha dos mais sublimes fenômenos teofânicos ou mediúnicos, foi e é enviada por Deus, através de Moisés e Jesus. Nenhum outro vulto do panteão informativo celestial foi mais diretamente ligado ao princípio ou Deus, através de legiões angélicas ou mensageiros, do que Moisés e Jesus. E o que eles transmitiram como fundamento iniciático doutrinário jamais será tripudiado impunemente por quem quer que seja. Para saber o que eles transmitiram, procure na Bíblia todo o documentário sobre a lei de Deus, a significação do verbo exemplar, e para não faltar a graça da revelação consoladora, o fator documentário sobre os dons espirituais ou mediúnicos, chamado na Bíblia dons do Espírito Santo. Estudem bem, cada filho de Deus, a doutrina de Deus, porque tudo quanto estiver contra ela, nos devidos tempos, será simplesmente esmigalhado. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus no primeiro Pentecostes, o batismo de dons da história, como deve ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindas de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, o derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código de conduta para mundos e humanidade, ou seja, a trilha dos Cristos. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho.
décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros ou Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguisse e matasse os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Você, filho de Deus, que através das encarnações ajudou a atraiçoar as verdades bíblicas sobre os dons espirituais ou mediúnicos, trate agora, na hora apocalíptica gravíssima, de estudar bem os textos que deles tratam. Não houve cleresia ou ismos quaisquer que não tenha dado ou falsas interpretações sobre os textos, ou os tenha escondido das gentes, para cobertar patifarias, convencionalismos hipócritas, programas livreiros dolosos, etc. Estude o que diz o verbo modelo sobre os dons em Lucas 12:10 e depois leia bem os textos que transcrevemos e que abarcam os dois testamentos. O maravilhoso intermediário. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem Espírito comunicante, nem cima dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, há um encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11:29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44:3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam a mente humana para que possa ver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22:30. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor assim quiser chamar. Atos capítulo 2.
porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9,9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Embalde os fanáticos de eclesia, de ismos e mais ismos, de compilações e de codificações, ou de erros quaisquer, contra as verdades bíblicas proféticas. Procurarão defender suas sujidades, suas faltas perante a verdade doutrinária, através de acontecimentos punitivos rigorosos. A justiça divina os fará voltar atrás. Espírito Santo é mediunidade, carismas, dons intermediários. Nunca foi nem irá ser terça parte de Deus, nem espírito comunicante ou símbolo dos bons espíritos. Os que fizeram compilações e codificações no século XIX, muito erraram por não terem suficientes conhecimentos bíblicos proféticos. E tratar de evangelho, deixando de lado o livro dos Atos, as epístolas e o Apocalipse, foi desastroso. Leiam bem Apocalipse capítulo 12, 19, 14, 21 e 22. Nos capítulos 12, 19 e 14 estão apontados os fatos prometidos por Deus para antes de findar o segundo milênio, e que marcarão a conduta humana dos que herdarem a terra dos futuros ciclos evolutivos, além das faxinas que reduzirão os viventes a 1/3. Maria em Fátima disse 1/4. Haverá a migração dos cabritos para 2 planetas ou humanidades, que estão muito longe ainda do grau de evolução atingido pelos terrícolas. Até o verbo exemplar ficou dito: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Evangelho eterno só está prometido em Apocalipse capítulo 14. O livrinho doce na boca e amargo no ventre, citado no capítulo 10, é o mesmo Evangelho eterno citado no capítulo 14. Quando foi feita a Vulgata, alteraram a ordem numérica dos capítulos do Apocalipse. Por exemplo, o capítulo 13 devia estar antes do 10, que já aponta para os fatos apontados nos capítulos 12, 19 e 14. Mas ninguém engana a verdade. Evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando, eis o divino monismo. Espírito, Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contemplam as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seu divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Cristo e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e aí ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem.
carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas estão todos os informes prometidos por Deus para antes de findar o segundo milênio. Faça-se apóstolo da verdade, não de religiosismo ou ismos quaisquer, ajudando a imprimir e distribuir os boletins que apresentam os documentos bíblicos sobre a lei de Deus, o verbo, modelo e os dons intermediários. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado ou Deus em Deus na Carne. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo Filho teu, depositar tuas virtudes divinas para desabrochá-las e tornar-me um no total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida. Nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para jamais permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiver subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua justiça divina. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças a Deus. Lembramos sempre que os boletins aqui são lidos na íntegra, totalmente. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com os vídeos publicados semanalmente. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquemos todos na bênção divina, graças a Deus.